Olá, queridos professores da classe dos primários, classe que atendemos crianças de 7 a 9 anos. Nós já estamos no terceiro trimestre do novo currículo Vivos em Jesus e eu não tenho dúvida que as histórias desse trimestre vai contribuir para o crescimento espiritual de nossas crianças. Acompanhe agora com a professora Glícia como nós podemos ter uma lição interativa e interessante nesse trimestre. Olá, querido professor, querida professora da classe dos primários. Saiba que o principal objetivo desse trimestre é que nós possamos nos conectar mais com Deus e com a Sua palavra, aprendendo a amar e a pôr em prática em nossas vidas os seus ensinamentos. Durante esse terceiro trimestre, nós preparamos algumas novidades para que você possa aproveitar e possa realizar na sua igreja. A classe dos primários, ela tem 4 momentos. O primeiro momento é o momento das atividades prévias. E a atividade prévia é aquele momento em que nós fazemos a acolhida das crianças. E para essa acolhida ficar mais divertida, ficar mais interessante e de uma forma que as crianças elas possam gostar de chegar cedo na escola sabatina, porque as atividades prévias ela acontece 10 minutos antes da escola sabatina. Nós preparamos então essa dinâmica que tem como título Nossos Cumprimentos. Aqui nós temos o cumprimento do aperto de mão, do abraço, acenar, dar um oi, sorriso, palmas, bate aqui e toquinho. Então esses são cumprimentos quando a criança chegar na sala, você professor irá então direcionar essa criança para que ela possa escolher de que forma ela gostaria de ser recebida. Então, ao tocar na imagem, você então irá fazer junto com ela o que está sendo pedido. Essa imagem vocês podem encontrar em sites educativos, onde vocês poderão imprimir essas imagens e confeccionar do jeito no material que vocês têm. Tá bom? Então, é uma dinâmica que eles gostam muito de participar e ser recebido de uma forma lúdica e divertida. Ainda no momento das atividades prévias, na lição de número 1, onde fala sobre o anúncio dos nascimentos, tanto de Jesus como de João Batista, nós poderemos trabalhar então sobre as emoções. Então nós preparamos aqui uma caixa organizadora. Essa caixa organizadora nós temos aqui alguns emojis. E a criança então ela vai poder mostrar, apresentar que sentimento ela está tendo naquele dia. E ao escolher aquele sentimento, se é de alegria, se é de raiva, se é de tristeza, ela vai poder, em uma escada, essa escada você poderá desenhar em um quadro. Se você tiver uma escada física, você poderá levar para a igreja nesse dia. E a criança então vai posicionar o seu sentimento no degrau da escada que ela está correspondendo ao sentimento dela. Qual é a intensidade do seu sentimento? Será que está baixo? Ela vai colocar então no primeiro degrau. Está moderada? Ela vai colocar no segundo. Está a minha intensidade do meu sentimento está muito legal. Então ela vai colocar no degrau mais alto. Então essa dinâmica ela acontece exatamente nesse momento das atividades prévias. As crianças elas vão ter a oportunidade de conseguir demonstrar os seus sentimentos. Lembrando que quando a gente entende qual é a intensidade dos nossos sentimentos, nós conseguimos tomar uma melhor decisão. Passando então o momento das atividades prévias, nós vamos para o momento da abertura da escola sabatina. E o momento da abertura da escola sabatina, ela acontece com louvor, com oração e também com a missão. É lá nesse momento que nós então trabalhamos para onde está indo as nossas ofertas durante aquele trimestre. E durante o terceiro trimestre, as nossas ofertas estarão indo para a divisão inter-europeia. E estará abrangendo os seguintes países: Itália, Bulgária, Bélgica e Romênia. É bem interessante se nós tivermos um mapa mundi
ou um globo, para que nós possamos apresentar onde esses países estão localizados. Aqui nós organizamos de algumas ideias para vocês. Nós temos aqui esse sinalizador, onde nós podemos, ele está tendo a bandeira do país, eles irão localizar. Essas bandeiras, elas podem ser localizadas no mapa mundi também, ou no globo. Então, fica bem lúdico, interativo, as crianças então vão se identificar. E uma coisa interessante é que essas bandeiras, elas são bem parecidas, não é? Elas são bem parecidas e a gente pergunta por que elas são tão parecidas. Aí vai chegar então o momento das curiosidades missionárias. Todos os sábados, durante esse momento da abertura, tem uma curiosidade missionária em relação aos países que estarão sendo acolhidos durante esse trimestre para receber as nossas ofertas. E nós preparamos aqui alguns potinhos, 13 potinhos. A cada sábado, uma criança, ela poderá vir, pega um potinho, abre e ela vai tirar então a curiosidade missionária daquele sábado. Esses potes aqui, eles não foram feitos apenas, não foram escolhidos apenas porque são bonitos, mas eles têm a ver com os países que nós vamos estudar. Eles trabalham muito com porcelana e com coisas bem coloridas, com cores, com detalhes, formas geométricas. Então, eles foram escolhidos exatamente por isso. A cada sábado, então, será retirada uma curiosidade missionária para que as crianças possam conhecer mais sobre as pessoas que vivem na divisão onde nós estamos, então, enviando as nossas ofertas. Lembrando também que depois das curiosidades missionárias, as crianças poderão, então, retirar as suas ofertas e para cada sábado é muito importante que seja estabelecido um alvo de oferta. Por isso, o próprio manual, o currículo Vivos em Jesus, ele já traz um material onde nós podemos imprimir e através dessa impressão a gente então poder destinar nossa oferta de uma forma bem lúdica, que é esse quadro de ofertas. O quadro de ofertas, ele se modifica a cada trimestre. Interessante que é uma imagem que ela é dividida em 13 partes. Então, a cada sábado, o alvo então foi alcançado, é pedido então que uma criança ela faça a pintura dessa imagem. E quando então termina o trimestre, esse quadro então ele será completado. Olha que interessante, as crianças então vão conhecer informações sobre os países, vão também conhecer sobre Jesus, como ajudar. E importante que para essa divisão interamericana será então serão construídos centros de influências e para jovens e também escolas. Tudo isso através do que? Da nossa oferta. Mas ainda nesse momento de abertura, é um momento então que a gente vai receber os nossos amigos visitantes. É nesse momento que você vai dar uma atenção para aquela visita que está naquele sábado com você. Pode ser uma visita que frequenta uma outra igreja, que está naquela igreja naquele dia, ou um amigo visitante de uma família. E seria muito bom ser preparada uma lembrança para esses visitantes. Assim também como nesse momento, nós damos ênfase aos aniversariantes da semana. E aí, é bem importante que a gente tenha um painel em nossa sala que contenha os aniversariantes para que naquela semana a gente possa lembrar dele. Preparamos também essa caixa de presente onde nós podemos colocar as lembranças que serão destinadas tanto para os amigos visitantes como para os aniversariantes. Trouxemos aqui algumas sugestões que poderá ajudar você. Lápis com detalhes de EVA que podem ser confeccionados de forma artesanal para que as crianças possam receber. Algo que as crianças na sala dos primários, nessa faixa etária, gostam muito, são borrachinhas, apontadores, borrachinhas, materiais escolar.
Eles também gostam muito de escrever, de desenhar, agendas com canetas e também joguinhos. Nós temos aqui uma sugestão de um joguinho que é de montar. Mais um joguinho de montar, é um cubo. Então, nessa faixa etária, eles gostam muito de trabalhar com as mãos, de trabalhar tanto com desenhos, escritas, como objetos de montar. Então, para a abertura, nós começamos então com a missão da nossa igreja, damos ênfase para os aniversariantes e visitantes e também ter um momento de oração, um momento de oração pelas famílias daquelas crianças. Nós preparamos então esse cubo. Esse cubo ele é um dado que para cada face ele tem um motivo de oração. Então a gente pode convidar uma criança para que ela possa jogar esse cubo e o motivo que cair, o lado que cair, a face que cair, será o motivo então que nós vamos orar. E vamos passar durante a semana toda orando por esses motivos. Então já passamos pelas atividades prévias, estamos agora terminando a abertura e vamos então para as atividades preparatórias, que é a história bíblica, que é a parte onde nós vamos recapitular a lição da escola sabatina. Como sugestão para a história bíblica, nós trouxemos algumas dicas para vocês. Conseguimos então confeccionar essa Bíblia que foi feita de papelão, revestida de TNT com EVA. E aqui uma coisa que as crianças gostam muito é de participar da história. Então você pode confeccionar uma Bíblia semelhante e dentro dessa Bíblia você pode então retirar os personagens que serão contados naquele dia. Como nós sabemos, a cada dia um personagem será contado para que possamos recapitular e estudar. Nessa faixa etária, as crianças gostam muito de participar, de ter a participação constante nas histórias bíblicas. Então, nós podemos trazer a criança para que ela possa participar da história. Nós trouxemos também aqui uma Bíblia. Essa Bíblia também ela foi confeccionada através de uma caixa e quando nós abrimos, nós podemos retirar os objetos que serão utilizados naquele dia para a história bíblica. Lembrando que no manual nós encontramos todas as sugestões para que nós possamos então contar a história bíblica. Você pode preparar com antecedência, preparar uma caixa em forma de Bíblia e lá, enquanto você está contando a história, você vai retirando os objetos para que as crianças então possam ter a curiosidade de ver como aquela história ela está sendo contada de forma tão criativa. Então essas foram algumas das sugestões que você poderá estar utilizando para contar as histórias bíblicas de forma criativa e interessante para que seus alunos eles possam ter a atenção e também possam continuar aprendendo. Mas ainda continuando das histórias bíblicas, algo bem legal que está dentro do nosso currículo Vivos em Jesus são os personagens. Então, a cada sábado, um personagem ele é trabalhado dentro da história bíblica. E para isso nós preparamos então esse quadro de personagens. Cada criança ela terá um envelope. Dentro desse envelope será colocado a cada sábado um cartão que fala sobre o personagem que será trabalhado naquele dia. E esse cartão a criança não levará para casa. Será colocado dentro do seu envelope. Quando chegar então no 13º sábado, aquele envelope será retirado de dentro do quadro e nós então, a criança irá receber o seu envelope com todos os personagens. Então isso é um motivo para que ela possa querer estar todos os sábados, para que ela não possa perder então o seu cartão também. Lembrando que esse cartão também está disponível no manual para que possa ser impresso. E você irá organizar apenas um lugar dentro da sua sala, onde será falado sobre esse personagem e no final do trimestre o seu aluno irá levar para casa. E para concluir,
então os momentos da classe dos primários, nós então, durante este currículo, nós temos um momento da arte da semana. Depois que a criança ela estudou as suas histórias bíblicas, ela fez o cartão do seu personagem, ela colocou no seu envelope, ela irá confeccionar uma arte também que estará dentro do currículo, dentro do manual, as impressões para que possam ser utilizadas. Nós preparamos então um caixote onde você poderá ornamentar e dentro desse caixote você irá colocar objetos que você precisa para confeccionar a sua arte da semana. Geralmente o que nós precisamos é de tesoura, de cola, canetinha e as impressões que vêm dentro do manual. E se você conseguir então com tudo com antecedência, no sábado a sua classe, a classe dos primários, será uma classe onde irá motivar os seus alunos a estarem mais perto de Jesus, a quererem aprender mais de Jesus, porque eles irão aprender com uma forma toda especial, abrangendo todos os aspectos que nós precisamos para aprender. Não apenas lendo e nem ouvindo, mas participando da história e levando para casa, colocando em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Essas são as nossas sugestões para a classe dos primários. Espero que você tenha gostado e que você também possa continuar desenvolvendo seus dons e seus talentos para a obra do Senhor.